valor absoluto. Tem alguém com dúvida? Perceberam a diferença, pessoal? Então, o valor absoluto ele não depende de posição. O valor relativo, sim, ele depende de posição. Eu posso dar na prova um número. Está aqui. E eu posso dizer assim. E eu posso dizer o seguinte. Identifique o valor absoluto e o valor relativo. Aí eu posso colocar lá assim, ó. Ó. Pode ser assim na prova, certo? Se liguem, viu? VA, você já deve saber que é valor absoluto. VR, você já sabe que é valor relativo. Esse tipo de questão que eu vou cobrar. VA, VR. Pronto. É dessa maneira que eu vou cobrar. E aí, tá aí o número apresentado. 2.386. Valor absoluto. O que é valor absoluto? O número que eu olho e eu percebo que aqui é 6, que aqui é 8, que aqui é 3, que aqui é 2. Aí vamos lá. Resposta aqui. 6 não muda. Aqui. 8, 3 e 2. Mudou alguma coisa, pessoal? Não muda. Valor absoluto permanece o valor que o algarismo apresenta na escrita. Agora vamos para valor relativo. Aí sim vai mudar. Como assim? Vamos ler. 2.386. Então eu posso dizer que aqui vale. Vamos lá. 2.000, ó. O valor relativo aqui é 2.000. Aqui o valor é 300. O 8 aqui ele vale agora 80. E o último, como eu disse, ele permanece, ó. O último sempre vai ser absoluto e relativo, não vai mudar. Vai ser a mesma coisa. Agora os outros vai mudar. Está aí a representação desse número. É assim que eu irei cobrar. Certo? Porque eu quero que vocês percebam a diferença. Valor relativo ele vai depender da posição que ele se encontra. Ok? Se eu trocasse esses algarismos aqui de lugar, com certeza iria alterar nos valores relativos. Eu não vi. Vamos lá. Observe que esse número aqui foi maior. Vamos lá. Primeiro vamos identificar aqui quantas ordens esse número tem. E aí, para quebrar um pouquinho a cabeça, primeiro eu fiz uma pergunta, a seguinte pergunta. Quantas ordens e quantas classes tem esse número? Lembra que no início eu falei a diferença de ordem para classe. E aí, vamos ver, vamos verificar. Primeiro vamos fazer a leitura. 28.715. Esse é o numeral que está sendo representado aqui. Ele é composto de quantas ordens? Lembrando, eu disse que ordem é cada valor que aparece naquela sequência. Então aqui eu tenho, pessoal, ó. Primeira, segunda e terceira. Aqui, quarta e aqui quinta. Como esse numeral tem 5 algarismos, ele é composto de 5 ordens. Ok? 5 ordens. Por que ordem? Porque cada numeral que aparece. Quanto maior o numeral for, maior será o número de ordens. Então eu tenho 5 ordens no número 28.715. E quantas classes? Eu disse que classe é todo agrupamento de 3 valores.
que aqui nós temos, né, 5 ordens, como já foi colocado, e nós temos 2 classes. Quem colocou aí nos comentários dizendo que esse número tem 5 ordens e 2 classes, parabéns! Como foi que vocês perceberam, pessoal, a diferença? A diferença é a seguinte: cada algarismo representa uma ordem. Cada grupo de 3 representa uma classe. E eu vou dar uma dica maior ainda para vocês matarem a charada. O que vai separar uma classe da outra é o ponto. Observe, 28.715. Esse ponto aqui, ó, é a principal característica que vai diferenciar as classes. Então, 1, 2, 3. 3 ordens, já é uma classe. 1, 2, ó, já é a segunda classe. E como é que a gente sabe? Porque a primeira classe é a classe das unidades simples. Professor, o que são unidades simples? Unidades, dezenas e centenas. Só até o 100 são unidades simples. Quando chega na parte de mil, né, milhões, bilhões, aí já muda a coisa. Aqui no caso, ó, 28.000 já está na segunda classe, que é a classe das unidades de milhar, a conhecida unidade de milhar. Se eu tivesse mais outra classe, eu teria 3 classes, que seria o quê? A classe das unidades de milhões. Ok? Então, quanto maior o número, maior é o número de ordens, maior é o número de classes. Respondi? Vamos para o próximo tópico. Eu quero agora saber, nessa composição desse numeral, quem são os valores absolutos e quem são os valores relativos. Boa noite, Vinícius. Você que chegou aí agora, seja bem-vindo à aula. Vinícius do Carmo. Aproveite, Vinícius, a aula, certo? Aproveite aí. E qualquer dúvida também pode colocar. Esse espaço que vocês estão aí é um espaço voltado para todo mundo. Quem está na sala acompanhando aí pode interagir. Independente que seja aluno do 6º ano da Escola Monteiro Lobato ou não. Pode interagir dentro do que eu estou trabalhando. Vamos lá. Agora eu quero saber quem são os valores absolutos e quem são os valores relativos. Ok? Aqui, por exemplo, VA, que é a abreviatura de valor absoluto, nós temos que, ó, 5, aqui vale 1, 7, aqui 8 e aqui 2. Não mudou absolutamente nada. Por que não mudou, pessoal? Porque nós estamos falando de valores absolutos. Eu olhei para aqui, eu percebo que é 2, aqui é 8, aqui é 7, aqui é 1 e aqui é 5. Não mudou. Mas agora, nessa parte de valor relativo, aí vai mudar sim. Porque vai depender da posição que se encontra cada algarismo. Por exemplo, o 5, ele está aqui, ó. Ele vai continuar 5. Lembre que eu falei. Quem está na primeira ordem sempre vai ter o mesmo valor que absoluto, vai ser o mesmo que o relativo. Quem está no último. Vai mudar a partir do último. Então aqui eu tenho, ó, vamos lá, 28.715. Eu estou fazendo essa leitura para quê? Para eu descobrir quais são os valores relativos. Como é que eu faço isso? Lendo. Não tem outra maneira. Eu lendo o número, eu já descubro quanto é que ele vale dentro da posição que ele se encontra. Então aqui eu tenho 28.000. Então eu posso dizer que eu tenho aqui o quê? Ó, 20.000. Aqui, 8.000. Aqui, 700. E aqui eu tenho 10. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Ó, 28.715. Que era essa representação aqui. Eu apenas separei os valores absolutos dos valores relativos. Ok? Deu para entender?
61.343. Quantas ordens e quantas classes tem esse número? Lembrando que aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Esse número ele tem 5 ordens. Cada valor aqui representa uma ordem. E ele tem, como eu já falei, ó, o pontinho ele separa uma classe da outra. Então ele tem 2 classes. Como assim? Essa classe aqui é a classe das unidades simples. E essa classe aqui é a classe das unidades de milhar. Ou seja, esse número ele tem 2 classes. A classe das unidades simples e a classe das unidades de milhar. Dentro desse número nós podemos ter a presença dos valores absolutos e dos valores relativos. Certo? Então nós temos aqui o quê? Vamos lá. VA, VR, VA, VR, VA, VR, VA, VR, VA e VR. Vamos finalizar com esse exemplo. Então vamos lá. Valor absoluto. Aqui 3, não muda. 4, 3, 1 e 6, não mudou. Valor relativo. Aqui continua 3. Aqui, no caso, esse 4, eu vou dizer que é o quê? 40. Esse 3, 300. Esse 1, 100. E esse 6, 6.000. Professor, como foi feito para descobrir isso aí? Lendo o número. Então, 6.000. Ou melhor, nós temos aqui 61.000, né? Deixa eu conferir aqui rapidinho. Nós temos aqui 60.000, pessoal. 60.000. Aqui nós temos 1.000. Ó, nós temos 61.043. Observe que esse 6 aqui ele não vale 6.000. Ele vale 60.000. 61.343. 61.343. E eu descubro isso fazendo a leitura. Ok? Um abraço também aí para a Yara, que acabou de entrar. Maria Guimarães. Lembre que eu falei, nosso sistema ele é posicional. Quer dizer isso? A depender de onde o algarismo se encontra, o valor pode aumentar ou diminuir. Olha lá. Eu usei, pessoal, os mesmos algarismos. Porém, a diferença é que eu troquei a posição. Então, aqui eu tenho 648, aqui eu tenho 864. Eu só troquei a posição dos algarismos. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 8 unidades. Aqui eu tenho 4 dezenas. E aqui eu tenho 6 centenas. Aqui eu já não posso dizer isso, porque eu mudei a posição. Aqui agora eu tenho, ó, 4 unidades, 6 dezenas e 8 centenas. Troquei de lugar, automaticamente os valores tiveram alteração. O 8 aqui ele valia só unidades. Aqui agora ele já vale centenas, porque antes ele estava na primeira ordem, agora ele já está na terceira ordem. E a terceira ordem é a ordem da centena.
ele estava na segunda ordem. O 4 estava na segunda, que era das dezenas. Aqui ele já está na primeira, então diminuiu o valor dele. O 6 aqui estava na terceira ordem, que era na ordem das centenas. Mudei a posição, ele foi para a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Por isso que nós lemos, nós lemos assim: 800 mais 60 mais 4. Nós lemos assim: 864. Aqui é diferente. A gente lê como? A gente lê 648. Olha a diferença. Por quê? O que foi que fez interferir nesses resultados? A posição que os algarismos ocuparam. E aí é que entra a questão do valor relativo. Ok? E também a questão de que o nosso sistema ele é um sistema decimal posicional. Ok? Pessoal, dentro do sistema decimal, quando foi criado esse sistema, os antigos, os indo-arábicos, como eu falei lá no início da live, o nosso sistema é chamado indo-arábico. Por quê? Porque foram os hindus que tiveram a ideia de criar os algarismos e os árabes tiveram a ideia de divulgar esses algarismos. E aí, eles utilizaram um instrumento também, que talvez vocês já viram em livros, chamado de ábaco. Ábaco. O que é o ábaco? O ábaco, gente, é um instrumento muito antigo, desde quando foram criados os números, que eles passaram a representar esses números utilizando esse instrumento chamado ábaco. O ábaco, na verdade, é um instrumento que serve para organizar os valores. Então, observe que eu tenho aqui, esse ábaco, ele é construído com uma barra horizontal e algumas barras verticais, a depender do tamanho do número. Quanto maior for o número, mais barras verticais terá. Um abraço aí, para a Lorena, que acabou de entrar. Professor Diomone, seja bem-vindo, professor. Rádio Du, gostamos de relembrar. Muito bem, então, que bom, Vocês aí da Rádio Du que estão acompanhando, é bom. É conhecimento, a gente sempre, é aquela ideia, conhecimento nunca é demais, Infeliz é aquela pessoa, aquele ser humano que diz assim: eu já sei de tudo. Não, nós não sabemos de tudo. A cada dia é um momento que a gente vai adquirir conhecimentos novos. Ou vamos fazer o quê? Relembrar. Então, conhecimento é isso. Então, não temos que ter aquela ideia: para que isso? O que é que vai me agregar? Conhecimento agrega sim a nossa vida. E é importante para todos. Abraço, Heloísa, Maria Clara, também estão entrando aí, acabaram de entrar, Sejam bem-vindos. Saiba que o intuito dessa live é ajudar os alunos do sexto ano, porque eu também sou professor lá na minha cidade, aí na minha cidade, no Mageru. Eu sou professor desses alunos, mas a ideia não foi só ajudar os meus alunos do sexto ano, mas ajudar outras pessoas. Esse assunto, pessoal, vale também lembrar que é um assunto que até cai em concursos públicos. É conteúdo de concurso público, principalmente para quem faz concurso para provas de nível fundamental. Então, esse conteúdo ele é importante até para concursos, para provas de concurso. Vamos lá, o ábaco. Como eu disse, o ábaco é um instrumento muito antigo, utilizado para organizar os valores numéricos. Aí eu vou dar um exemplo aqui. 6.308. 3.000 ou 6.308. Vamos organizar esse número no ábaco. Observe. 8036. Valor absoluto aqui é o 8. Valor absoluto aqui é 0. Valor absoluto aqui é 3. Valor absoluto aqui é 6. O valor relativo aqui seria 8. O valor relativo aqui seria 0, normal.
porque não é quantidade, né? Não indica, é uma casa vazia. O 3 aqui, o valor relativo seria 300 e o valor relativo aqui seria 6.000. 6.308. Representando esses valores aqui no ábaco, ficaria da seguinte forma, ó. Como aqui é 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Cada bolinha dessa representada aqui, que é chamada de argola, né? Cada argola que eu tenho aqui são as unidades. Aqui, como não tem, ó, fica sem preencher, porque é uma casa vazia. Aqui eu tenho unidades, dezena, centena. 1, 2, 3. Cada argola que eu coloquei aqui, no caso as bolinhas, cada uma dessas bolinhas vale 100. Por isso que aqui, ó, 100, 200, 300. 3 bolinhas, 300. Cada bolinha valendo 100. Aqui no caso é 6.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6.000. Cada bolinha que eu coloquei aqui tem o valor de 1.000. Eu coloquei 6, então eu tenho 6.000. Então eu tenho, ó, 6.308. Eu tenho 8 unidades. Nesse número não tem dezenas, mas eu tenho centenas, 3 grupos de 100. Aqui eu tenho unidades de milhar, ou seja, eu tenho 6 milhares. 6.308. Se eu, por exemplo, colocasse o contrário, ó, pronto, troquei de posição. Isso aqui no ábaco ia mudar. O 8 continuava, certo? As dezenas aqui antes era vazia e agora tem 6. Eu iria colocar aqui 6 argolas. As centenas agora seria vazia, né? Não teria preenchimento para elas, porque está dizendo que é 0 centenas. E aqui, ao invés de 6, que eu troquei a posição, aqui só ficaria 3 argolas. 3.068. Mudou o resultado porque eu mudei os algarismos de lugar. Valor relativo. Ok? Estamos chegando já estamos quase chegando ao final da nossa aula. Que vai ficar como tarefa para vocês fazerem aí em casa, certo? Lembre que toda live, depois da live, tem sempre alguma coisa para fazer. Onde é que vocês vão encontrar? No nosso site, no D+B. Então, assim que acabar a aula, eu vou estar disponibilizando lá o número das páginas do livro de vocês, para que vocês peguem o exercício e respondam, ok? Então, lembrando, é importante que vocês participem da aula, que vocês interajam e prestem atenção e tirem as dúvidas, porque sempre depois da aula tem alguma atividade.